esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, para que sejamos capazes de compreendermos esta palavra que acabamos de ouvir. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Depois de concluirmos todas as festas e o tempo pascal, com a solenidade do domingo passado, a festa de Pentecostes, o primeiro domingo seguinte, que é hoje, a igreja nos proporciona esta graça de celebrarmos a Trindade Santa. E para nós, povo goiano, esta celebração é revestida de um significado especial diante da devoção que o nosso povo tem ao Divino Pai Eterno em Trindade. E agora nós vamos mergulhar no mistério que hoje celebramos, porque ele é para a nossa vida, e ao mesmo tempo, orientados pela força da palavra, permitir com que ela nos instrua, com que ela nos ensine. E poderíamos perguntar: qual o sentido de celebrarmos a Santíssima Trindade? Eu digo a vocês dois. Primeiro, o desejo do coração humano que anseia conhecer quem é Deus. E depois, o segundo, o desejo de Deus que quer se deixar conhecer, que quer se revelar, que quer nos dar por inteiro o que Ele é. Então, vai dizer o nosso ditado goiano, que juntou a fome com a vontade de comer. Ou seja, desejamos conhecer a Deus, e Deus deseja se revelar a nós, para que nós o conheçamos e o experimentemos. E agora a palavra de Deus vai nos possibilitar este caminho. Quem é Deus? E por que nós desejamos conhecê-lo? A primeira leitura, que foi retirada do livro do Deuteronômio, do Antigo Testamento, faz como que uma retrospectiva da história da salvação no Antigo Testamento. Deus, que na sua infinita bondade cria o homem e a mulher,
possibilita a cada um deles a graça de desfrutar da criação, mas o homem e a mulher desobedecem à voz de Deus, e assim o pecado entra no mundo, mas mesmo assim Deus não desiste, elege um povo, o povo de Israel, confia os seus mandamentos para que eles pudessem ser orientados pela força desta palavra, e ao mesmo tempo faz uma aliança com este povo. Reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda as suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos. Então, já no Antigo Testamento, nós encontramos este primeiro elemento, o desejo do coração do homem, que busca a felicidade e que só encontrará no conhecimento e na experiência de Deus, e ao mesmo tempo o próprio homem nesta caminhada, se abrindo a esta novidade, encontra com um Deus que se revela. Na plenitude dos tempos, isso se dá de maneira real e evidente. De que forma? Na encarnação do Verbo. Deus Pai, o Divino Pai Eterno, envia o seu Filho Jesus, que assume a nossa condição humana e que se aproxima de nós para nos oferecer o que Deus tem de melhor, a sua salvação, a sua vida, que nós hoje chamamos de vida eterna. E para que nós fôssemos agraciados por aquilo que o Pai desejava e que o Filho realizou, foi necessário uma entrega de amor do Pai e do Filho. Eu gosto de dizer que na cruz nós temos esta graça de recebermos de Deus a sua vida, que não se limitou a si, mas que foi oblativa, que se doou e que se entregou inteiramente por nós. E o Filho abriu os dois braços, e o Pai foi como aquele que o segurou com os seus braços abertos, para que ele pudesse ressuscitar e vencer o inimigo mais temido, a morte. Depois que Jesus ressuscitou, ele voltaria para o Pai. E os discípulos, num primeiro momento, imaginavam que ficariam sozinhos. E aí Jesus vai dizer: não, eu parto para o Pai, mas eu vos darei o meu Espírito. E por isso, no domingo passado, nós celebrávamos a festa do Divino Espírito Santo. Porque mesmo ressuscitado e voltando para o Pai, nos é comunicado o Espírito Santo, que perpetua a presença de Jesus em meio à humanidade. E por que este caminho de compreensão até aqui? Para nós entendermos que o nosso Deus, que se revela a nós, é um Deus uno e trino, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que unidos formam um único Deus, que nós chamamos de Santíssima Trindade. Então, contemplarmos a festa de hoje é voltarmos à essência de quem é Deus, de como Ele se revela e de como nós podemos conhecê-lo
e experimentá-lo no nosso cotidiano. E qual é o elan que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo? O amor. Santo Agostinho vai dizer: o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então nós temos um Deus, minha gente, que não é isolado, que não é solitário, mas nós temos um Deus que é comunidade. E aí a teologia católica nos apresenta a Santíssima Trindade como a melhor comunidade. Um Deus que se relaciona, um Deus que vive em comunidade, um Deus que está numa constante relação, unidos pelo amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que este amor, sendo um amor oblativo que se doa, transborda, e o transbordar do amor de Deus consistiu na nossa criação, na criação de cada homem e de cada mulher. Então, se a essência de Deus é o amor, e se nós, criados à sua imagem e semelhança, somos o transbordar deste amor, qual é a nossa essência, minha gente? O amor de Deus. Então, todas as vezes que você sentir triste, abatido, desanimado, de repente nem valorizando tanto a sua vida, quem você é, lembre disso: você é fruto do transbordamento do amor de Deus, que te criou e que te ama. E ao celebrarmos esta solenidade da Santíssima Trindade, é voltarmos para o conhecimento e para a compreensão da origem de Deus, para compreendermos também a nossa origem. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora nós vamos ao Evangelho. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículos de 16 a 20. Este trecho é o encerramento, é a conclusão do Evangelho segundo Mateus. E vai se dar aqui uma aparição de Jesus ressuscitado para os seus discípulos, confiando-lhes o seu legado, dando-lhes uma missão. E agora nós vamos voltar ao texto, porque o texto vai nos ajudar nesta perspectiva introdutória que o padre acabou de dizer a vocês. Então, se tiver aí com a sua Bíblia, retomemos o primeiro versículo. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. A Galileia foi o lugar onde tudo começou. Depois, se vocês pegarem o início do Evangelho de Mateus, vocês encontrarão que Jesus, ao chamar os primeiros discípulos, os chamou onde? À margem do mar da Galileia. E agora, na sua ressurreição, antes da sua partida para o Pai, para confiar aos seus discípulos a sua missão, era necessário que eles voltassem aonde tudo começou. Era necessário voltar ao primeiro amor, ao primeiro chamado, à primeira experiência, aonde o coração ardeu quando Jesus lhes disse: vem e segue-me, doravante sereis pescadores de homens. Porque diante de tudo que eles tinham vivenciado em Jerusalém, com o sofrimento, a morte, a perseguição de Jesus, eles estavam abatidos, eles fraquejaram na fé. E esta experiência de voltar ao primeiro amor, aonde tudo começou,
renovou a fé de cada um deles. E agora, irmão e irmã, nós precisamos aprender com a palavra. De repente, hoje somos nós que devemos voltar-nos à Galileia, a nossa Galileia, aonde o Senhor nos chamou por primeiro, aonde nós fizemos a primeira experiência do seu amor, aonde Ele acendeu no nosso coração esta chama da fé que não pode se apagar. Portanto, diante das circunstâncias que vivemos, se ela nos enfraqueceu na fé, hoje a palavra te convida: voltai ao primeiro amor. Voltai ao monte da Galileia. Voltai à experiência do seu Senhor, porque tudo pode ser mudado. Aí o texto continua: quando viram Jesus ressuscitado, os 11 discípulos se prostraram diante dele, e mesmo assim alguns duvidaram. Rezando este texto para preparar esta pregação, algo me chamou muita atenção neste versículo: o movimento da dúvida à adoração. Todos nós, como os discípulos, temos os nossos questionamentos, temos as nossas dúvidas, temos também as nossas incompreensões, até mesmo no caminho de fé. Quantas vezes diante de um problema duvido que Deus exista? Quando pedi tanto isso e aconteceu outra coisa, e aí, mas por que Deus não me ouviu? E aí cada um de nós hoje poderíamos nos questionar: quais foram as dúvidas de fé que eu já tive na minha caminhada? Com os discípulos não foi diferente. E o que o texto quer nos apontar? Que não tem problemas ter dúvidas. Uai, padre, então aonde está o problema? É quando eu me torno refém da minha dúvida e ela não me possibilita chegar ao ápice da vida de fé, que é a prostração, que é a adoração. Então, todas as vezes que você tiver alguma dúvida de fé, lembre disso: a sua dúvida não pode se tornar uma gaiola que te prenda, que te impeça de caminhar e de chegar à finalidade última da sua fé, que é da prostração e da adoração a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os discípulos estavam com dúvida? Estavam. Mas a dúvida deles não os impediram de subir a montanha e de se prostrarem diante de Jesus. Porque é neste movimento que o Senhor nos dá a graça de uma certeza que é muito maior e que supera toda e qualquer dúvida. E qual é esta certeza, Padre? A certeza da fé. A certeza que Jesus está vivo, a certeza que Jesus está ressuscitado, que nós não estamos sozinhos, que Ele nos comunica a graça do Espírito Santo, porque o Divino Pai Eterno nos ama e quer nos oferecer a essência de Deus, ou melhor dizendo, quer se oferecer como Deus inteiramente a cada um de nós, da dúvida à adoração. Este é o movimento que esta palavra precisa causar no coração de cada um que veio hoje nesta Santa Missa. Depois
voltando ao texto, versículo 18. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Se vocês tomarem o relato das tentações de Jesus no deserto, quando o demônio tenta Jesus, o demônio mostra para ele todos os reinos e lhe diz: se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso, todos estes reinos da terra. E Jesus disse não. Jesus não se prostrou e Jesus não o adorou. Por quê? Porque o que ele prometia era mentira. O único capaz de dar todos os reinos, não só da terra, mas também do céu a Jesus, só pode ser o divino Pai eterno. E aquilo que ora era prometido pelo demônio e que ele não poderia cumprir, se cumpre agora pela fidelidade do Filho ao seu Pai, na missão que o Pai lhe deu: salvar a humanidade, comunicar a cada homem, a cada mulher, a vida de Deus. E como reconhecimento desta missão, o divino Pai eterno dá a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. E agora eu gostaria de provocá-los a uma reflexão. Hoje nós estamos vivendo em meio a um caos, que não é somente por causa da pandemia, mas é por causa da estrutura que nós já fomentamos há muitos anos, e que a pandemia fez com que esta estrutura se evidenciasse. Por que é importante nós olharmos para a realidade? Porque o remédio que precisamos para a nossa sociedade, para as nossas relações, para a família, para a fé, para a igreja, para a política, é isso que o Evangelho hoje nos aponta: a autoridade de Jesus. Porque a partir do momento que o homem deu seu grito de independência e quis que a sua autoridade prevalecesse diante do céu e da terra, o mundo virou o que hoje nós estamos vivendo. E a solução para o nosso caos está na palavra de Deus: a autoridade de Jesus. A missão da igreja, como a esposa de Cristo, é viver sob esta autoridade. E os discípulos que aqui prefiguram a igreja nascente, recebem esta missão de agirem, de atuarem sob a autoridade de Cristo. Irmão, irmã, permitamos com que esta palavra nos provoque. Permitamos acreditar no que hoje o Evangelho está nos dizendo. Como igreja, precisamos redescobrir esta autoridade. Como pai, como mãe de família, precisamos redescobrir esta autoridade de Cristo. Como padre, como religioso, preciso redescobrir esta autoridade de Cristo, para que ela prevaleça. O remédio para o mundo pandêmico está aqui. E se cada um de nós, hoje nesta missa, ouvindo esta palavra, teremos a graça de experimentar o que ela está nos dizendo. E consequentemente, colher os frutos do que ela produzirá em nós.
E hoje vem uma pergunta para mim e para você. Qual é a autoridade que te comanda? Qual é a autoridade que você obedece? E hoje, permita que esta palavra ressoe no seu coração. Jesus te dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Depois disso, disse aos discípulos, versículo 19: portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A autoridade de Cristo, que reina sobre a vida dos discípulos, que reina sobre a vida da igreja, tem uma finalidade: alcançar todos os povos, alcançar todas as pessoas. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. E olha, minha gente, que esta missão não é nada fácil, porque o fazer discípulo é como que um trabalho de um artesão. Ele é laborioso, ele é delicado, ele é único, ele é individualizado, é um fazer, não é algo mercantilizado que a gente já pode comprar pronto, não. Ele precisa ser lapidado, ele precisa ser executado. E a autoridade de Cristo, que se torna a autoridade da sua igreja, se expande a partir do momento que esta mesma igreja cumpre a sua missão de ir ao encontro das pessoas. E o Papa Francisco tem batido muito nessa tecla: precisamos ser uma igreja em saída, precisamos ser uma igreja como que um hospital de campanha, aberta para acolher as pessoas feridas e machucadas. E muitas vezes nos limitamos a uma ideologia de fé que nos fecha no nosso grupo, que nos faz nos sentir melhores do que os outros, porque sabemos mais teologia e mais da palavra de Deus do que o próprio Papa. E vamos nos colocando dentro de uma redoma, sob um grande pedestal, para dizer: agora eu já estou salvo. Olhemos os diversos blogs, os diversos sites, os diversos líderes religiosos que têm formado tantas pessoas, principalmente agora pelas redes sociais, pela internet, pelo YouTube, que faz tantos leigos dentro da igreja católica olhar para aquele padre, olhar para aquela missa, olhar para aqueles leigos e dizer: eles não são dignos, porque eles não conhecem a sã teologia que nós recebemos deste grupo, deste blog, deste padre, deste site, desta formação que eu participei. Uma igreja que muitas vezes vai se tornando gueto, que vai se fechando no seu individualismo, e agora vem Jesus com o sopro do Espírito Santo, querendo realizar um movimento contrário em nós, do ide. Ide para quê? Para fazer novos discípulos. Para quem? Para o padre? Para aquele movimento? Para aquela ideologia religiosa? Não, fazer discípulos para o Pai, Filho e Espírito Santo. E o fazer o discípulo consiste em quê? Em fazer o quê, padre? Em batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fé trinitária da igreja, a fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
E batizar em nome significa o quê? Significa conhecer, significa experimentar. Então, todas as vezes que Jesus diz, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para nos ensinar que cada batizado, pela graça da Santíssima Trindade, tem a possibilidade de experimentar e de conhecer a Deus. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se o nosso coração é desejoso por Ele, por Deus uno e trino, este Deus uno e trino também deseja nos conhecer, deseja que cada um de nós, sob a sua autoridade, pela graça do batismo que nos é dada pela igreja, nos tornemos seus discípulos. Preste atenção, a finalidade e a missão da igreja é de fazer com que cada homem e que cada mulher se torne o quê? Discípulo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, gente, a palavra de Deus vai tocar numa ferida nossa, que é doída. Porque muitas vezes nós temos uma experiência de fé, ou uma experiência religiosa, que de repente não consegue se perpetuar e se consolidar no discipulado. O que significa ser discípulo? É aquele que vem por detrás, para seguir o que o mestre lhe diz, e seguir na experiência cotidiana, na vida diária, porque é nesse discipulado, orientado por este mestre, que eu sigo, que a minha vida é moldada. Para que neste segmento também, eu cumpra a minha missão de batizado, para atrair as pessoas que estão à minha volta para Cristo, e não para mim, para que elas também se tornem discípulas de Jesus. E por que esta palavra às vezes é dolorosa? Porque quantos pais e mães chegam sofrendo e queixam: padre, desde pequeno eduquei os meus filhos na igreja, fizeram a catequese, receberam os sacramentos, mas hoje, padre, ninguém reza. Hoje, padre, não vão à igreja, já não querem nem mais batizar os seus filhos. E aí eles choram esta dor. E é uma dor doída, gente. Por quê? Porque é uma dor que nós nos defrontamos com esta realidade que hoje o Evangelho nos provoca. Quando não cumprimos a nossa missão de fazermos discípulos. Às vezes uns chegam e dizem: ah, padre, são pessoas boas, trabalhadoras, honestas. E eu falo: que bom, isso é ótimo, mas isto não supre o discipulado. E hoje o Evangelho precisa nos provocar também nas nossas relações interpessoais. Padre, e agora o que fazer? Permitir com que a autoridade de Cristo reine na sua vida. Permitir com que a autoridade de Cristo reine no seu casamento, na sua família, na educação que você dá aos seus filhos, no testemunho de fé que você vive como pai e como mãe, que não pode ser apenas de cumprir um protocolo religioso, mas que seja do discipulado, que seja do segmento, que seja da autenticidade da fé, que nos motiva e que nos vai além das estruturas que muitas vezes nos impedem de caminhar.
E aí eu gosto de dizer aos pais: não desistam dos seus filhos. Porque a palavra de Deus é sempre de ânimo e de esperança. Ela é doída porque ela toca na nossa ferida, mas ao mesmo tempo ela é bálsamo, ela é remédio, ela é antibiótico para curar estas mesmas feridas. E aí qual é a receita, padre? A autoridade de Cristo, o testemunho, a vivência da fé, a missão e a intercessão. Porque se nós, como pais, como mães, não podemos chegar no coração dos nossos filhos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem chegar. Por isso a palavra é de esperança. Não vamos ficar chorando sobre o leite derramado, mas vamos nos permitir ser alcançados pela força do Evangelho. E hoje pedir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que a autoridade de Deus reine em mim, prevaleça em mim, para que eu, sendo discípulo, sendo discípula, chegue também com o meu testemunho à vida da minha família, que precisa também se tornar discípula. E esse batismo provoca-nos a fazer o que, padre? Olha que interessante. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, na autoridade de Cristo, que reina em mim, que reina na igreja, vem a atitude prática: ouvir os ensinamentos que eu vos observei. Então, como pai, como mãe, o que fazer? Ouvir a palavra, observar os mandamentos e permitir com que esta observância, com que esta audição da palavra aguçada me leve a uma ação, me leve a uma prática, me leve a uma vivência. E aqui Jesus volta ao primeiro mandamento de Israel. Qual o primeiro mandamento de Israel? Shema Israel, escuta, ó Israel. Eu fico vendo hoje a forma como os novos casais criam seus filhos pequenos, recém-nascidos, na primeira infância. Sou orientado por uma mentalidade que me convence que o que o outro diz é a verdade, logo, o meu filho, a minha filha, precisa ser criada desta forma. E aí às vezes o coitado do avô e da avó nem pode ter alegria de pegar a criança recém-nascida no colo, porque o pai e a mãe não deixam, porque fizeram o cursinho na Unimed e disseram que ninguém pode pegar a criança recém-nascida. Muito menos ficar na casa do avô e da avó, porque a comida que a avó faz não é digna daquela criança, que ela não pode comer o que a avó come. E vários outros exemplos do que hoje nós ouvimos, acreditamos e ensinamos. E a palavra já vai perdendo espaço na nossa vida, porque o que nós ouvimos e que orienta a nossa conduta, o nosso jeito de ser, já não é mais a força desta palavra, porque ela já não tem mais espaço na minha vida. Logo, ausenta a autoridade de Cristo, logo não é possível viver o discipulado e consequentemente o ouvido fica tampado e já não é capaz de escutar os ensinamentos e de observar os ensinamentos que vos ordenei. O Evangelho, irmão e irmã,
possui uma metodologia que é capaz de fazer a diferença em todos os aspectos. E a diferença para melhor. Pela graça do nosso batismo, olha que interessante, segunda leitura. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. Quando fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta graça que cada um recebeu, foi como que um sopro de Deus, da sua vitalidade, que infundida em nós e que ninguém tem o poder de apagar, porque ela é indelével, e que nos motiva neste discipulado, estarmos sobre esta autoridade de Cristo, com os ouvidos abertos para escutar a Tua palavra, com o coração consistente para viver os Seus ensinamentos, nos leva a proclamarmos como Abá, ó Pai. Padre, o que significa esta expressão, Abá, ó Pai? Seria a maior declaração de amor que nós poderíamos dar à Santíssima Trindade. A expressão vem do grego, que é como o balbuciar de uma criança que diz: papai, papaizinho, papai, eu te amo. E a partir do momento que a pedagogia deste evangelho de hoje vai nos alcançando, não há outra atitude da nossa parte, a não ser abrir os nossos braços, erguer os nossos olhares para o alto e dizer: Abá, ó Pai. Pai, eu te amo, papai, papaizinho, de darmos o nosso grito, de manifestarmos a nossa declaração de amor à Santíssima Trindade, porque não recebemos um espírito de escravos, não recebemos um espírito de tibieza para recairmos no medo, mas recebemos um espírito de filhos adotivos, no qual nós aclamamos Abá, ó Pai. E Jesus encerra dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. O mundo já acabou, gente? Não. Não sabemos quando isso vai acontecer. Enquanto isso não acontecer, qual é a certeza que nós temos? Que Jesus está conosco. Que nós não estamos sozinhos, que Ele nos comunicou o Seu Espírito e em Pentecostes, que esta presença real, que se perpetua a cada momento, Deus está conosco. E vocês já repararam que todas as vezes que nós vamos rezar, nós invocamos a Santíssima Trindade, fazendo o sinal da cruz sobre nós? Como que a gente inicia a missa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é que nós terminamos a missa? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando você entra na igreja, quando você vai à capela do Santíssimo, quando você começa a sua oração, como você inicia? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já parou para observar o que você traça em você? O sinal da sua salvação, que te alcança na totalidade de quem você é. Papa Bento XVI diz: Pai, razão; Filho, vontades; e Espírito Santo, os sentidos. Pai, razão; o Filho, as vontades; e o Espírito Santo, os sentidos. Quando permitimos
com que a Santíssima Trindade nos alcance, nós nos tornamos todos de Deus. Porque o nosso coração deseja conhecer esse Deus, e esse Deus nos ama tanto que se deixa conhecer. Então, todas as vezes que a sua razão, que os seus pensamentos estiverem confusos, peça ao Pai. Todas as vezes que as suas vontades te maltratarem, e muitas delas desordenadas, quererem te levar por um outro caminho, peça ao Filho. E todas as vezes que os seus sentidos, muitas vezes, ficam aguçados, ansiedade, choro, arrepios, falta de sono e tantas outras coisas que nos assolam, peça ao Espírito Santo. Pai, razão; Filho, vontades; e Espírito Santo, os nossos sentimentos. Então vamos encerrar pedindo isto. Então, neste momento, toque a sua testa e peça ao Pai. Peça ao Divino Pai Eterno que toque todos os seus pensamentos. Peça ao Divino Pai Eterno que toque a sua cabeça agora, neste momento, e te dê a graça de dizer: Abá, ó Pai. Agora toque o seu peito, sede das suas vontades, e peça ao Filho, a Jesus, que te ajude, principalmente quando as suas vontades desordenadas quiserem te levar por um caminho que não é do discipulado, que quiserem te dar uma autoridade que não é a de Cristo. Vai dizendo: Jesus, toque todas as minhas vontades, para que elas sejam ordenadas no Abá, ó Pai. Agora toque os seus dois ombros e peça ao Espírito Santo que te dê agora o abraço de Deus. Toque com as suas duas mãos os seus dois ombros, como que você se abraçando, e peça ao Espírito Santo para tocar os seus sentidos, aonde você recebe de maneira clara e evidente o amor de Deus, fazendo esta experiência de dizer: Abá, ó Pai. Papaizinho, eu te amo. Abá, ó Pai. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes
Então agora nós vamos ficar de pé.